Eu não tenho a menor dúvida de que os seres humanos são a espécie no planeta Terra com o cuidado parental mais prolongado que existe. Isso tanto em termos absolutos, como o número de anos investidos no cuidado parental, quanto em termos relativos, que é a proporção da vida do indivíduo parental investida no cuidado. Ok? O nosso conhecimento, a gente, portanto, está absolutamente pré-adaptado a entender questões sobre cuidado parental. Talvez não de uma perspectiva teórica, mas seguramente de uma perspectiva prática. Para aqueles na audiência aqui que tem menos de 30 anos de idade, eu suspeito que muitos, se não a maioria, ainda desfrutam dos benefícios do cuidado parental. Esses benefícios seguramente significam acesso livre a recursos alimentares, acesso livre a um abrigo, eventualmente acesso livre a proteção, acesso livre a um meio de transporte. E quando eu digo livre, eu estou falando, obviamente, livre de custos. Porque, de uma outra perspectiva, esses custos, eles arcam exclusivamente sobre os pais de vocês. Então, para todo mundo aqui que tem mais do que 30 anos de idade, ou pelo menos para a maioria das pessoas aqui que tem mais de 30 anos de idade e também tem filhos, a perspectiva prática sobre os custos do cuidado parental é bastante óbvia. Ao mesmo tempo que a nossa prole está desfrutando de muitos benefícios, os pais estão pagando o custo. Eu não estou dizendo que eles não desfrutam de alegria, mas os custos imediatos, eventualmente, são muito pesados. Isso aí, obviamente, vai desde os custos financeiros até o custo associado à falta de sono. E no meu caso em particular, isso foi talvez o maior custo da paternidade. Ok. E por mais igualitárias que sejam as relações entre um casal, uma outra coisa que a gente aprende também a partir do cuidado parental em humanos, na nossa própria espécie, é que as mulheres inevitavelmente vão pagar a maior parte dos custos. Até o momento a gente não conseguiu fazer nenhum homem ser capaz de gestar. E até o momento a gente não foi capaz de fazer nenhum homem amamentar. Então esses dois custos relacionados ao cuidado parental na nossa espécie, eles são exclusivamente pagos pelas fêmeas. Obviamente, isso não é uma exclusividade, ou se você preferir, uma maldição da espécie humana. Custos parecidos são pagos por várias outras espécies de mamíferos e também por uma grande variedade de outros organismos, incluindo aqueles que não têm vértebras e orelhas. Tá bom. Se a gente for abordar essa questão de uma perspectiva agora um pouco mais teórica e menos prática, a gente começa com a definição formal de investimento parental que foi proposta em 1972, e nela está muito clara essa assimetria de quem é o beneficiário e de quem está pagando os custos. Segundo a definição formal, o investimento parental é qualquer comportamento exibido por um indivíduo parental que beneficia a prole. Então note aqui o benefício direcionado à prole e que tem um custo da habilidade do indivíduo parental investir numa prole futura. E, portanto, então, o custo claramente incide sobre o indivíduo parental. E, obviamente, assim como para quem está acostumado a pensar em ecologia evolutiva, a evolução desse comportamento de cuidar da prole vai depender do saldo entre os custos e os benefícios desse comportamento. Ok, se a gente for pensar de uma maneira muito ampla, para além do que acontece em humanos e mamíferos, a gente poderia identificar 3 categorias principais de benefícios relacionados ao cuidado parental. O primeiro deles é um aumento de proteção à prole. E essa proteção pode estar relacionada tanto a fatores bióticos, como ataque de patógenos, ataque de predadores, ataque de parasitoides, quanto a fatores abióticos, como proteção da prole contra condições abióticas estressantes, como baixa temperatura, alta temperatura, alagamento e coisas desse tipo. Um outro benefício é a aquisição de bens e heranças. E aqui, quando eu me refiro a bens, eu estou falando de uma maneira muito ampla, incluindo aqui a alimentação. Se a gente for pensar nas espécies nas quais um ou ambos os pais alimentam a prole, a gente está falando de um conjunto gigantesco de espécies espalhado em muitos grupos taxonômicos na natureza. E por fim, a aquisição de aprendizado, que é um benefício mais restrito e, até onde a gente saiba, ocorre predominantemente em alguns grupos de mamíferos e alguns grupos de aves.
Sem dúvida nenhuma, o benefício mais amplamente distribuído e mais amplamente reportado na literatura é o aumento de proteção. Em relação aos custos, a gente também pode separá-los em 3 grandes categorias, e a primeira delas é o aumento do risco de predação, não da prole, obviamente, mas do indivíduo parental. O indivíduo parental, no momento que está cuidando da prole, acaba se expondo a uma série de riscos e, eventualmente, pode aumentar o seu risco de ser atacado por um predador, especialmente se esse indivíduo parental vai ficar parado num determinado lugar, previsível no tempo e no espaço, a ser encontrado por predadores parasitoides, por exemplo. O segundo custo está relacionado à diminuição do forrageamento. Se, numa determinada espécie, os ovos ou os juvenis eles estão concentrados num determinado local, como um ninho, por exemplo, e o indivíduo parental precisa ficar junto a esse ninho durante todo o tempo, o que acontece é que, inevitavelmente, as atividades de forrageio do indivíduo parental são diminuídas. Então, isso diminui a aquisição de recursos e, eventualmente, pode implicar em custos para esse indivíduo parental no futuro, seja em termos de sobrevivência, seja em termos de produção de uma nova prole. E, por fim, a gente tem aqui diminuição das taxas reprodutivas, em que, no momento em que o indivíduo está cuidando da prole, especialmente se esse indivíduo for uma fêmea, em muitas espécies existe uma inibição fisiológica, de modo que durante o período de cuidado parental, essa fêmea não é capaz de produzir uma nova prole. Então, obviamente, isso diminui a frequência de cópulas, diminui as taxas reprodutivas, e isso pode ou não acontecer com os machos. Tá bom. Como eu havia dito para vocês, essa história de cuidado parental não está restrita aos mamíferos, e a gente pode olhar na literatura ou mesmo na natureza, que existe um conjunto gigantesco de espécies, seja de invertebrados ou de vertebrados, nos quais o macho, a fêmea ou ambos cuidam da prole. Aqui a gente tem um pequeno conjunto de exemplos aqui, variando desde invertebrados até vertebrados. Apesar dessa apresentação teórica sobre custos e benefícios que eu mostrei para vocês, se a gente for perguntar, tá bom, agora vamos para a literatura e vamos investigar de fato onde estão essas informações sobre os custos e os benefícios. Não informações teóricas, mas informações quantitativas, ou seja, o quanto que a presença de um indivíduo parental aumenta a proteção da prole, ou quanto que o cuidado parental, por exemplo, ele pode diminuir a probabilidade de sobrevivência do indivíduo parental. Bem, devo confessar para vocês que a quantidade de informações lá fora, ela é constrangedoramente baixa. E aí eu vou lembrar aqui da palestra do Paulinho, em que ele apresentou exatamente essa mesma frase, uma frase do Futuman. A gente precisa de conhecimento factual sobre os organismos para endereçar de maneira bem-sucedida uma série de problemas. E, infelizmente, esse conhecimento sobre cuidado parental, sobre custos e benefícios, eles não estão disponíveis. O que eu vou contar para vocês aqui agora é a minha trajetória para tentar entender, ou para tentar atacar essas questões empíricas num primeiro momento sobre custos e benefícios do cuidado parental. Na minha iniciação científica, eu comecei estudando benefícios do cuidado maternal. Depois do doutorado, eu tentei entender a generalidade do padrão do que eu havia estudado. Logo na sequência, no meu projeto de jovem pesquisador, eu integrei pela primeira vez os custos e os benefícios e comecei a tentar entender também o que estava acontecendo com as espécies em que os machos cuidavam da prole. E no meu período aqui pós-contratação, eu tentei transformar esses dados numa coisa maior, tentando enxergar se existiam padrões globais. Esse é basicamente o roteiro da palestra e eu vou terminar com um breve sumário sobre o que eu aprendi nesses 25 anos. Isso aqui é uma outra frase que o Paulinho mostrou na apresentação dele, e obviamente é um cara que trabalha com formiga, um cara que estava presente no laboratório dele, eu escutei falar dele durante toda a minha formação, que é o Wilson, e ele fala que se a gente for lá fora e pegar o primeiro organismo que a gente encontrar, a gente vai estar segurando o nosso projeto de doutorado na mão. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O lá fora significa esse lugar aqui em Atibaia, uma cidade aqui no interior de São Paulo.
E o organismo que eu estava segurando na mão era essa espécie de opilião aqui que ocorre dentro de uma caverna. O que a gente está vendo aqui é uma fêmea dessa espécie de opilião. Com as pernas abertas, ela tem mais ou menos o tamanho da minha mão. Ela ocupa esse ambiente cavernícola, coloca os ovos na parede da caverna. O que a gente está vendo ali são os ovinhos. E ela está ali em cima desses ovos, tomando conta da prole. Em 1994, quando eu comecei a estudar essa espécie, o que se sabia basicamente sobre cuidado parental em opilião era nada. E eu comecei então meu projeto de iniciação científica em 1995 e levei ele até o final da minha graduação em 97 para tentar entender vários aspectos da história natural dessa espécie, mas o meu foco principal era entender realmente qual era a vantagem que essa fêmea tinha em cuidar da prole. Para a esmagadora maioria de vocês, ou para a maioria de vocês talvez, esse período aqui é a mesma coisa que o Pleistoceno anterior. Não significa absolutamente nada. E uma maneira que eu sou cinéfilo, eu gosto bastante, uma maneira que a gente tem de localizar as pessoas no tempo é dizendo quais eram os filmes que estavam passando nessa época. E então tinha sido lançado o primeiro Toy Story, foi o ano em que Seven foi lançado e bombou, e o ano em que o Tom Hanks ganhou o Oscar pela Apollo 13. Tenho certeza que para muitos de vocês são filmes muito velhos. Esse é basicamente o contexto histórico, então, em que eu estava vivendo aí. Legal. Então, como eu havia dito para vocês, eu estava interessado em saber o benefício do cuidado maternal nessa espécie de opilião, e para isso, sob a orientação do Paulinho, ele me ensinou a fazer um experimento. Um experimento muito, muito, muito simples, mas que me trazia uma informação. Num grupo experimental, a gente tirou a fêmea e colocou ela de novo em cima da prole. Então a fêmea foi mantida tomando conta da prole durante todo o período de cuidado. Num outro grupo, a gente removeu a fêmea e não a devolveu para cima da prole. Então a gente tinha dois grupos experimentais, um com fêmea presente e outro com fêmea removida. A gente acompanhou essas desovas durante 14 dias. O que representa alguma coisa aí em torno de 60% a 70% do período total de desenvolvimento embrionário desses ovos. Os resultados que a gente vê aqui nesse gráfico, e vão aparecer vários desses gráficos aqui, são bem gritantes. Aqui, em roxinho, é onde a fêmea estava presente, em amarelo é onde a fêmea foi removida, ali no eixo Y a gente tem um número de ovos por desova, aqui a gente está vendo números médios. No começo do experimento não existia uma diferença significativa entre os grupos. 14 dias depois, não houve nenhuma alteração no número médio de ovos onde as fêmeas foram mantidas presentes. Entretanto, quando a fêmea foi removida, esse número, a média do número de ovos das desovas passou de alguma coisa em torno de 160 para quase nada. Então, a ausência da fêmea aqui condenou a esmagadora maioria dos ovos a morrer, e eles morreram predominantemente atacados por predadores. Os principais inimigos foram indivíduos dentro da própria espécie, um grilo cavernícola e uma espécie de percevejo também cavernícola. Essas três espécies são os principais responsáveis pela mortalidade dos ovos na ausência da fêmea. Tá bom. Então, com esse experimento relativamente simples, a gente pode chegar a três conclusões importantes. O primeiro, que o cuidado maternal é crucial para a sobrevivência da prole. O segundo, que na ausência da fêmea, a maioria das desovas é completamente predada. E terceiro, que coespecíficos e outros artrópodes são os principais inimigos naturais dessas desovas desprotegidas. Ok. No meu doutorado, eu continuei interessado nas questões relacionadas a cuidado parental. Nesse período que estava bombando era o Gladiador, o primeiro X-Men e o Snatch. E eu estava interessado em saber, no meu doutorado, o quão geral eram os padrões encontrados dentro da caverna. Você poderia dizer, e eu cheguei a ouvir isso de algumas pessoas, que dentro da caverna você não tem herbívoros, não é verdade? Todo mundo que está dentro da caverna ou é decompositor ou é predador. Então, a caverna seria um ambiente demasiadamente hostil, então é basicamente razoável que quando a gente remova o indivíduo parental, aquela prole seja absolutamente liquidada. Porque ali dentro é um ambiente terrivelmente complicado, uma vez que todo mundo que está ao seu redor é potencialmente um comedor de ovos. Então, eu queria saber se esse padrão que a gente encontrou dentro da caverna era de fato uma particularidade do ambiente cavernícola ou se a proteção parental ocorria também fora da caverna.
Para todo mundo que já assistiu aqui a saga dos orientados do Paulinho, não vai ser uma surpresa olhar esse mar de bromélias aqui. A gente está de volta à Ilha do Cardoso, junto com todos aqueles colegas que já passaram por aqui para falar sobre os trabalhos com formigas. Eu estava lá também, ajudei vários deles. Passemos noites em claro aqui, olhando cada um para o seu bichinho nesse mar de bromélias. E como não poderia deixar de ser, a espécie de opilião que eu estudei aqui na restinga botava ovo nas bromélias. Tcharam! Está aqui. Essa é a única espécie de bromélia, daquele mar de bromélias que existe na Ilha do Cardoso. Essa espécie de opilião que a gente está vendo ali em cima só coloca ovos em uma espécie. E é essa espécie aqui que forma esse tubo de folhas. Ali a gente fez um corte no tubo de folhas e a gente está vendo a fêmea lá dentro com os ovinhos branquinhos cuidando da prole. Então ela está colocando ovos exclusivamente aqui, as bromélias estão numeradas para a gente saber onde estão as fêmeas e suas respectivas desovas. E a gente fez um experimento absolutamente idêntico ao que a gente havia feito na caverna. Num deles a gente manteve a fêmea presente, no outro a gente removeu a fêmea. Vocês podem achar que eu estou repetindo o mesmo gráfico, mas não é uma repetição. O número de ovos médio no começo não difere entre os dois grupos experimentais e depois de 14 dias, o que é aproximadamente 80% do período do desenvolvimento embrionário, a gente tem aqui que a esmagadora maioria dos ovos, quando a fêmea estava ausente, foi consumida. Nesse caso, entretanto, os inimigos naturais são ligeiramente diferentes. Os coespecíficos, os indivíduos da mesma espécie, continuam sendo grandes vilões. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande terror das desovas na restinga, como não poderia deixar de ser, dado tudo que a gente viu até agora, são as formigas. Elas definitivamente acabam com as desovas, e a gente está falando aqui de um leque gigantesco de espécies de formigas pertencentes a muitos grupos diferentes que consomem esses ovos na ausência das fêmeas. Tá bom, de novo, a partir desse experimento muito simples, a gente chega a 3 conclusões. Primeiro, que o cuidado maternal nessa espécie da restinga também aumentou a sobrevivência da prole. Legal. A identidade dos predadores na restinga, porém, foi muito diferente. Os coespecíficos eram importantes, mas nesse ambiente de restinga, as formigas eram os principais vilões. Mas o que realmente interessa, da perspectiva do trabalho que eu estava desenvolvendo, era que os resultados quantitativos que a gente obteve dentro da caverna não eram uma particularidade. Se a gente vai para um ambiente absolutamente diferente, com condições totalmente diferentes, a presença maternal ela é igualmente importante, não só em termos quantitativos, mas qualitativos como quantitativos, para garantir a sobrevivência da prole. Tá bom. Nesse momento, eu ingressei no meu projeto de jovem pesquisador, que é um pós-doc um pouco mais pulpudo da FAPESP. E aí, então, talvez a vida de muitos de vocês comece a fazer sentido, porque aparece o Harry Potter. Estavam lançando o segundo Shrek e o segundo Super-Homem. Foi super curioso na hora que eu estava vendo isso, porque a partir desse momento começam a aparecer as sequências. Deixa de existir produção original em Hollywood, tudo passa a ser sequência de uma série que foi criada basicamente até a década de 90. Tá bom. Nesse momento, eu já estava razoavelmente convencido de que o cuidado parental era importante, que aquilo promovia claramente um benefício para a prole, mas também estava absolutamente gritante para mim que eu estava olhando simplesmente para um dos lados da balança. Até aquele momento a gente tinha estudado os benefícios do cuidado, mas a gente não tinha a menor ideia sobre quais eram os custos que estavam sendo pagos pelos indivíduos parentais. Então, justamente para preencher essa lacuna de conhecimento, que a gente começou um projeto, agora com essa espécie de opilião aqui, que ocorre no Parque Estadual Intervales, que acabou se tornando o lugar onde a maior parte da minha pesquisa subsequente foi feita. Não só porque é um lugar maravilhoso, mas porque é o paraíso dos opiliões. No mesmo localidade, que é na calha desse rio, na cabeceira de um rio, a gente tem mais de 10 espécies diferentes vivendo ali em alta abundância, fáceis de marcar, previsíveis no tempo e no espaço, e cada uma delas com um tipo diferente de cuidado parental. Uma delas são a fêmea que cuida, outras são o macho, algumas nenhuma cuidam. Então, a gente tem um ambiente perfeito, como se fosse um experimento natural, em que você tem numa mesma localidade espécies diferentes, fazendo coisas diferentes com os seus ovos. Eu vou começar focando nessa espécie em particular, em que é a fêmea que cuida da prole.
E só para chamar a atenção, ela é parente daquela primeira espécie que eu estudei na caverna. Não pertence ao mesmo gênero, pertence à mesma subfamília. E apesar de ser aparentada, ela está num ambiente completamente diferente, colocando ovos na folha, na calha de um rio. Novamente, parece que eu repeti o resultado, mas está aqui. O primeiro passo foi mostrar que as fêmeas elas são altamente eficientes em defender a prole contra inimigos naturais. Na ausência delas, a esmagadora maioria dos ovos desaparece num período de 14 dias. Os inimigos, nesse caso, novamente são coespecíficos. Coespecíficos parece ser realmente um inferno. Como ser humano eu entendo isso. Além disso, por incrível que pareça, a gente quase nunca viu ataques de formiga. Depois de ter estudado a espécie do cardoso, eu fiquei com aquela impressão de que as formigas eram o terror na vegetação, mas não é o caso. O terror da vegetação aqui são outros grupos, inclusive grupos insuspeitos como lacraias e aranhas, que eu nunca imaginei que pudessem comer ovos. Mas, então, independentemente da identidade dos grupos, a fêmea estar presente em cima dos ovos é super importante. Ok. Mas o que eu realmente estava interessado era integrar custos e benefícios. E a gente foi atacar pela primeira vez, portanto, os tais dos custos. Para isso, a gente fez um experimento. A gente marcou, logo no início de uma estação reprodutiva, uma grande quantidade de fêmeas. E essas fêmeas, elas foram alocadas para um grupo experimental no qual elas tomariam conta da prole até o final. As ninfas eclodiriam, depois dispersariam e essa fêmea ia comer para produzir uma próxima desova. Elas estavam todas individualmente marcadas, então a gente podia acompanhá-las ao longo de toda a vida. Queria salientar que nessa espécie, assim como quase todas as outras espécies que ocorrem na calha desse rio em intervalos, os indivíduos são altamente filopátricos. Isso significa que se eu for lá, semana após semana, ano após ano, eu vou encontrar os mesmos indivíduos numa área tão pequena quanto 10 metros. Então isso nos dá bastante segurança de acompanhar o que está acontecendo com esses indivíduos ao longo de toda a vida deles. Ok. Um outro grupo experimental, lembrem-se que até o momento eu estava removendo a fêmea e deixando a desova desprotegida. Nesse experimento que a gente fez, a gente removia a desova. Então, após a oviposição da fêmea, a gente ia lá e cortava a folhinha que continha os ovos e impedia aquela fêmea de cuidar da prole. E a gente fazia isso exatamente no momento em que ela havia acabado de ovipor. Ao fazer isso, portanto, a gente estava impedindo essa fêmea de cuidar. Logo depois que ela terminava de colocar os ovos, ela estava livre para voltar a comer, voltar a cuidar da própria vida, sem ter que se preocupar com os custos da proteção à prole. E a gente repetiu esse procedimento, tanto de manter a fêmea, quanto de remover a desova, para todas as desovas que cada uma dessas fêmeas que a gente marcou teve ao longo da vida inteira dela. Vocês podem imaginar que isso é muito tempo, de fato, para o invertebrado isso demorou 2 anos. A gente fez isso durante 2 anos, e isso aí é a vida inteira de uma dessas fêmeas adultas do nosso experimento. Então tá bom. Nesse gráfico o que a gente tem aqui é o número de desovas que foram produzidas ao longo da vida, 1, 2, 3 ou 4, e ali a gente tem um número de fêmeas. A gente tinha 75 fêmeas em cada um dos nossos grupos experimentais. E o que a gente pode ver então aqui é que quando a fêmea foi mantida sobre a desova, que são as barrinhas roxas, a esmagadora maioria delas produziu uma única desova e um número relativamente pequeno produziu 2, não mais do que isso. Quando a gente impediu as fêmeas de cuidar, quando elas não pagaram os custos do cuidado parental, de novo a maioria delas colocou uma única desova, algumas colocaram 2, mas um número, quando comparado às que foram mantidas, muito alto, colocou 3 ou 4 desovas ao longo da vida. E se a gente olha para a fecundidade total, ou seja, a soma de todos os ovos colocados por essas fêmeas ao longo dos 2 anos de vida adulta, a gente vai ver que aquelas em que a fêmea foi removida, elas colocaram na média mais ovos do que aquelas em que tiveram que cuidar da prole. Isso significa, portanto, que o cuidado à prole nessa espécie, ela diminuiu a quantidade total de ovos que essas fêmeas são capazes de colocar ao longo da vida. Tudo bem? Então a ideia de que cuidado parental diminui as taxas reprodutivas, aparentemente tem apoio para essa espécie. A gente também fez um experimento de marcação e recaptura para estimar as taxas de sobrevivência das fêmeas que cuidaram da prole e daquelas que não cuidaram da prole no nosso mesmo experimento.
Então, enquanto a gente estava indo lá e garantindo que as fêmeas estavam sendo mantidas ou as desovas estavam sendo mantidas ou removidas, a gente também fez todo um procedimento de marcação e recaptura para, com base nesses dados de marcação e recaptura, poder estimar taxas demográficas, em particular a taxa de sobrevivência. Depois de 2 anos, o que a gente encontrou é isso aqui. Ali a gente tem a probabilidade de sobrevivência das fêmeas, aquela que os grupos experimentais, quando a desova foi mantida ou quando a desova foi removida. E vocês podem ver que essa mortalidade, essa taxa de sobrevivência é de cerca de 85% em ambos os grupos experimentais. Portanto, o que a gente aprendeu aqui é que cuidar da prole, ficar parado em cima da desova, não tem nenhuma implicação sobre a sobrevivência das fêmeas. Então tá bom. Esse custo aqui aparentemente não faz sentido para essa espécie que a gente estudou. E obviamente a gente estava aqui interessado no saldo, e esse saldo aqui, como ele é feito? Ele é feito basicamente pegando o número médio de ovos em cada uma das desovas produzidas pelas fêmeas dos 2 grupos experimentais, multiplicando pela probabilidade de sobrevivência desses ovos quando a fêmea está presente e quando ela está ausente, e multiplicando tudo isso pela probabilidade de sobrevivência da fêmea. Se a gente faz essas multiplicações, o que a gente vai ter aqui é que o sucesso reprodutivo total das fêmeas ao longo de toda a vida, quando ela cuida, quando a tática é cuidar, o número de ovos que ela deixa é de 131 na média. Quando a tática é abandonar, ela deixa 35 ovos na média. Isso significa, portanto, que mesmo que ela coloque mais ovos abandonando a desova, os ovos que ela perde por conta da predação não compensam. A tática de abandonar é extremamente pouco efetiva. E se a gente tivesse 2 mutantes na população, uma que cuida e outra que não cuida, a que cuida seguramente deixaria muito mais filhotes a longo prazo. Tá bom. Com isso a gente aprende 3 lições, que o cuidado maternal diminui a fecundidade global das fêmeas. Então agora a gente tem um dado duro mostrando que, de fato, cuidar da prole tem pelo menos um custo para as fêmeas. Esse custo não se estende à sobrevivência. As fêmeas que cuidam e que não cuidam sobrevivem igual. E que, no final das contas, o saldo dessa proteção dos ovos, entre a proteção dos ovos e a perda de fecundidade, ele é claramente lucrativo. Vale a pena colocar menos ovos e garantir a sobrevivência dos ovos que você colocou. Ok? Tá bom. Nesse mesmo período, lá em Tervalles, o paraíso dos opiliões, nesse riachinho maravilhoso, também colocando ovos na mesma vegetação onde a espécie anterior coloca, a gente encontrou uma espécie super abundante em que quem está cuidando da prole são os machos. E, obviamente, a gente se perguntou se os machos cuidam tão bem da prole quanto as fêmeas. Até esse momento, a gente não tinha muita informação sobre cuidado paternal, não só em opiliões, como quase em nenhum outro grupo de organismos. E os opiliões, eles são um grupo absolutamente sensacional para estudar cuidado paternal por uma razão super interessante. Aqui eu estou mostrando uma filogenia dos artrópodes. Isso aqui representa aproximadamente 1 milhão de indivíduos, 80% da diversidade no planeta, tudo bem? É aquela pequena maioria. E se a gente for olhar nesse mais de 1 milhão de espécies, o cuidado paternal exclusivo evoluiu uma pequena quantidade de vezes, 16, até onde a gente saiba. Ou seja, apesar de ter uma diversidade gigantesca, esse comportamento muito particular, que é o cuidado paternal exclusivo, evoluiu independentemente apenas 16 vezes em todos os artrópodes. Esses 16 eventos de evolução independentes, eles estão distribuídos dessa forma. 4 vezes entre os insetos, que são um grupo megadiverso, 1 vez entre os miriápodos, que inclui os piolhos de cobra e as centopeias, 9 vezes entre os aracnídeos e, parêntese, todas elas dentro da ordem opiliões. Nenhum caso em aranha, nenhum caso em escorpião, nenhum caso em nenhuma outra ordem. Todos os 9 casos em opiliões. E 1 vez naquelas aranhas do mar, que são os picnogônidas. Algum dia que vocês tomarem um porre, vai vir um neurônio kamikaze que vai fazer vocês lembrarem deles. Tá bom. O que é super interessante dessa história toda é que a ordem Opiliones, se a gente pensar em número de espécies, ela tem aí não mais do que 6.700 espécies descritas. É um grupo pequeno quando comparado a qualquer outro grupo. E a despeito dessa diversidade relativamente pequena, ela concentra quase 60% dos casos de evolução
independente do cuidado paternal. Então, é um grupo muito bacana para a gente estudar a evolução desse comportamento. A gente tem uma diversidade gigantesca de espécies aqui com cuidado paternal, que colocam ovos em ambientes diferentes, eles estão espalhados em lugares tão diferentes quanto Venezuela, Nova Zelândia, Brasil e Panamá. Eles estão espalhados no mundo inteiro em grupos diferentes. Nosso modelo de estudo nesse caso aqui foi essa espécie, que também está lá em intervalos, colocando ovos na vegetação. Aqui está o papai cuidando da prole. E assim como a gente havia feito antes, a gente fez um experimento de remoção do indivíduo parental. Só que aqui agora eu estou comparando as duas espécies que ocorrem exatamente na mesma localidade, colocam os ovos nas mesmas folhas, ao longo da calha do mesmo rio e na mesma época do ano. Então é um cenário muito bacana para a gente tentar entender o quanto a fêmea ou o macho ele é mais eficiente ou menos eficiente do que a fêmea em cuidar da prole. Então está ali a espécie com cuidado maternal, a espécie com cuidado paternal, o indivíduo parental presente ou ausente em cada uma delas e a proporção de ovos consumidos. Legal. O que a gente pode ver aqui é que quando o indivíduo parental está presente, a proporção de ovos consumidos é baixa e ela não difere entre os dois grupos. Ou seja, papais são tão eficientes quanto as mamães em defenderem a prole. Tudo bem? O que é um resultado bacana. O que me deixa louco é isso aqui. Quando os indivíduos estão ausentes, os papais são infinitamente mais efetivos. Hã? Quando não tem ninguém cuidando da prole, aquelas desovas em que o macho deveria estar cuidando, a mortalidade é menor. Vocês entenderam? Eu não. Assim, eu realmente fiquei careca nesse momento. Ovos desprotegidos da espécie com cuidado maternal sofrem mais predação do que a espécie com cuidado paternal. Como que eu vou publicar isso, gente? Como que você explica que na ausência de um indivíduo parental você encontra diferenças entre machos e fêmeas? É uma desgraça, não? Bem, e aí eu vou aqui alicerçar uma coisa que o Rodrigo disse no começo para mostrar que ele não estava mentindo a meu respeito, pelo menos nesse aspecto. Eu sempre prestei bastante atenção na história natural dos organismos, e isso seguramente é uma herança do meu orientador, que foi o Paulinho. E olhando para essas duas desovas, dessas duas espécies, estava muito claro que na espécie com cuidado paternal, aqueles ovos eles estavam praticamente mergulhados numa enorme camada de muco que era ausente na espécie com cuidado maternal. Então está aqui. Eu espero profundamente que a qualidade da imagem seja boa o suficiente. Está ali o papai e aqueles ovos eles estão boiando numa gelatina transparente, ok? Essa gelatina transparente é provida pela fêmea no momento da oviposição. É uma substância altamente higroscópica que depois que esses ovos são colocados, eles absorvem a umidade relativa do ar, a umidade do ar, e crescem. O que faz com que essa espécie tenha uma biologia sexual super interessante. O melhor momento para ver cópulas é justamente depois da chuva, o que faz todo o sentido do planeta. As fêmeas vão lá, esperam chover, a atmosfera está saturada, elas copulam, colocam os ovos e rapidamente eles se hidratam e ganham a proteção que eles precisam, que é essa camada de muco. Se elas colocam ovos durante um período de muita seca, esses ovos não se hidratam e ficam expostos à predação. Legal, então a gente achava que quando a gente remove o macho nessa espécie, ainda assim os ovos ficariam protegidos por essa camada de muco que funcionaria como uma defesa química e eventualmente mecânica para esses ovos desprotegidos. A gente fez um experimento muito simples, pegamos 10 ovos, passamos esses ovos em papel filtro, limpamos a gelatina de volta deles, a gente simplesmente brincou um pouquinho com o papel filtro, mas não tirou o muco de volta, pegou esses 2 banquetes e ofereceu para um predador em condições de cativeiro. E a gente viu qual desses 2 banquetes, qual desses 2 grupos experimentais aqui ele mais comia. E de maneira não surpreendente, quando o muco estava presente, a proporção de ovos ali deveria ser sobreviventes, não consumidos, eu peço perdão. Então, quando tinha muco presente, menos ovos eram consumidos. Quando o muco estava ausente, mais ovos eram consumidos. E com isso, nos idos aí de 2007, 2006,
a gente aprendeu alguma coisa que depois foi se tornar super importante na minha linha de pesquisa, que é a importância de defesas adicionais. Geralmente, quando a gente olha para uma espécie que está cuidando da prole, a presença do indivíduo parental é tão chamativa e tão cativante que a gente tende a ignorar outras coisas que estão acontecendo ao redor. E uma dessas coisas que pode estar acontecendo é justamente esses ovos estarem protegidos por outras linhas de proteção que não sejam a presença do parental per se. Esse muco, então, a gente chamou a atenção para a gente que, eventualmente, em um montão de outras espécies lá fora, os indivíduos parentais, seja fêmea ou macho, poderiam estar protegendo a prole com outras formas de defesa para além da presença deles, que incrementariam a sobrevivência da prole, especialmente se esse indivíduo parental precisa se ausentar temporariamente de cima da desova, o que acontece em algumas espécies. Então tá bom. Então, a partir desses dois trabalhos aqui, desse trabalho com os machos, a gente viu que os machos cuidam da prole tão bem quanto as fêmeas. Que, curiosamente, a predação sobre os ovos é menos intensa na ausência do macho do que na ausência da fêmea. E isso aí está relacionado à presença de defesas adicionais que dificultam o consumo dos ovos. Ok. A última etapa do meu período de jovem pesquisador, eu estava interessado agora em entender quais eram os custos que recaíam sobre os machos. A gente já sabia os benefícios para as fêmeas, o custo para as fêmeas e o saldo para as fêmeas. No experimento que eu mostrei agora para vocês, a gente viu o benefício do cuidado paternal. E agora vamos entender os custos. E para isso a gente estudou duas espécies. A mesma verdinha lá de Intervalis, já era a nossa conhecida, e aqui uma outra espécie. Aqui está um machinho. Esse vulcãozinho aqui é construído por ele, é um ninho de barro construído em troncos caídos, ele que faz essa obra de arte. As fêmeas visitam esses ninhos, colocam os ovos aqui dentro e os machos ficam protegendo esses ovos. Isso aqui é uma espécie lá do Panamá. Então tá bom. Primeira coisa que a gente queria saber, se os machos estavam pagando um custo ao cuidar da prole, e esse custo é não ter acesso às fêmeas. Será que enquanto ele está cuidando, ele deixa de copular? E definitivamente o que a gente encontrou para as duas espécies, as barrinhas verdes se referem à espécie verdinha, as barrinhas marrons se referem à espécie marrom do Panamá. E o que a gente pode ver aqui, que o número de cópulas que esses machos obtiveram, tanto em uma espécie quanto em outra, é gigantesca. Alguns desses machos chegaram a copular 12 vezes ou mais. Então, cuidar da prole não impõe nenhuma restrição a adquirir cópulas. Na verdade, a gente descobriu, eu não vou contar aqui agora, mas a gente descobriu que cuidar da prole torna esses machos extremamente atrativos para as fêmeas. Se eles estão cuidando, a probabilidade deles conseguirem cópulas é muito maior. Então, não existe limitação em relação a oportunidades reprodutivas. Isso não é um custo do cuidado paternal. Além disso, a gente fez estudos de marcação e recaptura exatamente do mesmo jeito que eu havia descrito para a espécie com cuidado maternal, e a gente encontrou agora um resultado realmente bizarro. A expectativa teórica é que, cuidando da prole, esses machos morreriam mais. E o que nós encontramos para essas duas espécies, com biologias completamente diferentes, colocando ovos em lugares completamente diferentes, em continentes completamente diferentes, o resultado é consistente. Quando o macho está cuidando da prole, ele tem alta sobrevivência, acima de 80%. Quando ele não está cuidando da prole, essa sobrevivência baixa em geral para menos de 60%. Então, cuidar da prole deixa esses machos, aumenta a longevidade dos machos, ok? Talvez a melhor explicação para isso é que os principais predadores de opiliões na região neotropical são predadores do tipo senta-espera. Então, o que acontece? Você tem um predador senta-espera naquela quina da sala, o macho cuidando da desova na outra quina. Ambos estão parados, eles nunca se encontram. A sobrevivência do macho aumenta. Quando o macho não está cuidando da prole, ele precisa sair para comer. E na hora que ele sai se locomovendo, ele passa na frente do inimigo natural dele e morre. Então, ficar parado nesse caso aqui pode ser uma explicação para a sobrevivência desses machos ser maior. Então, a gente descobriu aqui que definitivamente também risco de morte não é um problema. As conclusões desse trabalho mostram uma coisa super interessante. O cuidado paternal não diminui as oportunidades de cópula dos machos, ao contrário, faz com que esses machos sejam mais atrativos. O cuidado paternal aumenta a sobrevivência dos machos ao invés de diminuir.
E, portanto, o que a gente deveria esperar tem um benefício gigantesco, aumenta muito a sobrevivência da prole, aumenta a sobrevivência dos machos e não gera nenhum tipo de custo em termos de oportunidade reprodutiva. Ao contrário, aumenta a atratividade dos machos. Ou seja, cuidado paternal é a coisa mais vantajosa que a gente poderia imaginar para os opiliões. Ele não só garante vida longa, mas como acesso a muitas fêmeas. Tá bom. Já agora, no período em que eu estava contratado aqui na USP, e aí isso aqui corresponde aos últimos 9 anos, a gente já tinha acumulado uma série de informações sobre benefícios, principalmente benefícios do cuidado parental, para várias espécies de opiliões, não só aquelas que eu mostrei para vocês, mas outras espécies que são coadjuvantes nessa história que eu estou contando para vocês aqui agora. A gente estava interessado agora, a gente poderia fazer agora uma pergunta mais geral. Primeiro, a gente queria saber se o padrão que a gente tinha encontrado na caverna era geral. E a gente descobriu que sim, que outras espécies que estavam acontecendo fora da caverna pareciam responder de maneira parecida. Agora a gente poderia dar um passo maior ainda. O que está acontecendo em escala global, no planeta Terra inteiro? O que será que está ditando a magnitude dos benefícios do cuidado parental, não só em opiliões, mas em todos os artrópodes? Ok. Essa história toda começa novamente com T.T. Wilson, nesse livro clássico que ele escreveu sobre Insect Societies, em que ele fala que a intensa predação sobre os ovos e coespecíficos por formigas, assim como o alto risco de predação por ataque de fungos, nas florestas tropicais podem ter sido as principais forças favorecendo a evolução do cuidado parental em artrópodes. Essa é uma ideia verbal que foi tida como verdade pelas pessoas, mas ela nunca tinha sido formalmente testada de uma maneira quantitativa, especialmente usando mais de uma espécie. Geralmente a moçada ia lá, pegava uma espécie em floresta tropical, fazia um experimento de remoção da fêmea, encontrava que a proteção era alta e dizia, o Wilson estava certo. Isso não é um teste da hipótese dele efetivamente. Um teste formal dessa hipótese significa, primeiro, ter réplicas de áreas tropicais. O que a gente tem aqui é um mapa de evapotranspiração, no qual aqui, quanto mais arroxeado, azulado é uma área, maior é a evapotranspiração. Isso aqui é o nosso proxy de florestância. Quanto mais floresta tropical for uma determinada área, mais azul e arroxeado for. Quanto mais árido e menos floresta for um determinado local, mais vermelho isso tende a ser. E a gente sabe também, a partir de dados da literatura, que essa evapotranspiração ela também está correlacionada com a intensidade de interações bióticas. Em florestas tropicais, onde a evapotranspiração é mais alta, a intensidade de predação tende a ser maior. Legal. Então a gente tem aqui uma premissa testada para poucos grupos de que, conforme aumenta a evapotranspiração, aumenta a intensidade de interações bióticas. A gente poderia traduzir a hipótese do Wilson de uma maneira gráfica e testável, dizendo que quando aumenta a evapotranspiração, aumenta o benefício do cuidado parental. A fêmea ficar sobre a prole aumenta a proteção que ela confere para essa prole individualmente. E a gente não pode esquecer aqui, como eu disse para vocês, a descoberta de defesas adicionais foi uma grande epifania na minha linha de pesquisa. E a gente resolveu incorporar essa epifania nessa hipótese. A hipótese do Wilson não mencionava absolutamente nada sobre defesas adicionais. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva de que tais dessas defesas adicionais não são uma particularidade do muco daquela espécie de opilião. Ali em cima a gente tem uma cigarrinha cuidando da prole e você tem uma interação biótica com formigas. As formigas protegem os ovos e o indivíduo parental. Então isso é uma outra capa de proteção biológica para além da presença do parental. Ali a gente tem uma tesourinha dentro de um ninho. Dezenas de espécies com cuidado parental, os indivíduos produzem ninho, e esse ninho também são uma camada adicional de proteção para além da presença do parental. E em várias espécies de aranha com cuidado parental, a fêmea enrola os ovos com seda. Isso é uma proteção física, que mesmo que você remova o parental, aqueles ovos estão protegidos fisicamente pela seda. Então, defesa adicional definitivamente é algo generalizado. E a gente resolveu incorporar a importância
dessas defesas adicionais naquela nossa previsão teórica derivada da hipótese do Wilson. E a gente então previu que conforme aumenta a evapotranspiração, aumenta o efeito do cuidado parental, mas esse efeito vai ser mais marcado quando não tem nenhum tipo de defesa adicional, ou seja, as desovas estão mais expostas à predação na ausência do parental. Quando tem defesas adicionais, mesmo que você remova o indivíduo parental, essas defesas adicionais tamponam o custo imposto pelos predadores e o benefício diminui. Então a gente esperaria encontrar um padrão em escala global parecido com o que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Estão comigo? Então tá bom. A gente foi na literatura buscar experimentos realizados em campo com espécies de artrópodes com cuidado uniparental, seja maternal exclusivo ou paternal exclusivo, no qual tivessem 2 grupos experimentais, fêmea presente, fêmea removida, do jeito que a gente já viu aqui ao longo de toda essa palestra. Vou imaginar que a gente vai encontrar centenas de trabalhos, né? Não. A gente encontra, isso aqui é o conjunto de espécies que a gente encontrou com todas as informações que a gente precisa. A Michordia de 49 espécies, tudo bem? Levando em conta que são 1 milhão, é um grupo super pouco estudado. Isso retoma lá o começo dessa história, quando eu perguntei onde estão os dados. Bem, os dados são poucos, super poucos. E se a gente for olhar aqui ao longo dessa árvore, muitas dessas espécies aqui, quem gerou a informação foi o nosso próprio grupo de pesquisa ou pessoas associadas ao nosso grupo de pesquisa. Então, foi super difícil compilar essas informações e, ainda assim, elas está muito esburacada. Tem grupos inteiros de artrópodes que têm cuidado parental para os quais a gente não tem nenhuma informação quantitativa sobre o benefício do cuidado. De qualquer forma, a gente tem uma ampla cobertura taxonômica, variando de aracnídeos com 3 ordens representadas, ácaros, opiliões e aranhas, um grupo de crustáceo terrestre e vários grupos de insetos, aqui variando desde holometábulos até hemimetábulos. Ok, aqui estão os pontos onde essas espécies estão distribuídas. Cada local desse aqui é onde está uma espécie. Existe uma enorme concentração aqui no sudeste do Brasil e lá no Japão, ali onde tem vários pontos sobrepostos. Onde são os grupos em que as pessoas estão estudando esse assunto mais intensamente. E aqui é o nosso teste de premissa. Aqui a gente tem a evapotranspiração, que era o nosso proxy de fluorescência, e a premissa era de que isso aqui estava relacionado com a intensidade de relações das interações bióticas. E como que a gente testou isso? Naqueles dados que a gente coletou, a gente viu a mortalidade da prole na ausência do indivíduo parental. Se a gente pega só esse grupo, quando você retira a fêmea, é como se você estivesse colocando ovos de isca na natureza para os predadores. Então, se a gente quantifica a predação em cima disso, a gente está tendo uma ideia de quanto iscas de ovos colocados ali são predados. E o que a gente encontra é que é uma relação positiva. Então, conforme aumenta a fluorescência, aumenta a mortalidade desses ovos desprotegidos. A premissa de que evapotranspiração é um proxy da intensidade de predação, ela funciona. Obviamente aqui a gente só usou as espécies sem defesas adicionais, porque a defesa adicional ela justamente tampona essa predação, ela ia atrapalhar o padrão. Tá bom, e aqui está a nossa meta-análise. Cada pontinho aqui é um estudo, o tamanho do pontinho está relacionado ao tamanho de amostra que a gente tem aqui, o grau de confiança que a gente tem nessa estimativa. A linha verdinha são as espécies com defesas adicionais e a linha roxa são as espécies sem defesas adicionais. Se a gente lembrar, a gente esperaria que quando não tem defesa adicional, esses ovos estão mais protegidos, a reta seria inclinada, e quando tem defesas adicionais, essas defesas tamponam a intensidade da predação, essa reta, a inclinação dela diminui. Tcharam! É exatamente isso que a gente encontra, o resultado é altamente significativo e ele apoia a nossa hipótese. E o que eu acho super bacana dessa história toda é que se você não leva em consideração as defesas adicionais e faz a análise considerando todos os dados juntos, não aparece padrão nenhum, tá bom? Então isso ressalta a importância de levar em consideração essa história das defesas adicionais que a gente descobriu há pouco tempo. Então tá bom. As 3 conclusões principais aqui, então a intensidade de predação sobre as desovas é a maior em ambientes quentes e úmidos, associados a esse clima tropical, florestas tropicais.
O benefício do cuidado parental, os benefícios eles são maiores nessas áreas de clima tropical, ou seja, cuidar da prole ali retorna maior sobrevivência para a prole, e que essas defesas adicionais elas minimizam o impacto negativo da predação sobre essas desovas em artrópodes. Se a gente não leva essas defesas adicionais em consideração, a gente não consegue entender o que está acontecendo numa escala global. Tá bom, para terminar, isso aqui é um gráfico que eu fiz há um tempo para um capítulo de livro, em que a gente tem aqui, desde o início do século XX até o presente aqui, e o número acumulado de artigos sobre biologia reprodutiva de opilhões. Não sobre qualquer aspecto de opilhões, sobre biologia reprodutiva, que é o que me interessa aqui em particular. E eu separei esses dados em duas grandes regiões do mundo. A Europa e a América do Norte, que é onde a maior parte da pesquisa é feita, e aqui nos neotrópicos, entendido como qualquer coisa do México para baixo. Tá bom, como você poderia imaginar, durante a maior parte do tempo, a pesquisa aqui nos neotrópicos ela é praticamente desprezível, e essa setinha aqui mostra o momento em que eu comecei a minha brincadeira, a brincar com esses grupos, que foi exatamente no início da década de 90. Legal. Essa outra setinha aqui mostra o momento em que o livro, que é A Biologia dos Opilhões, que eu editei com o meu colega Ricardo Pinto da Rocha, aqui da Zoologia, foi publicado em 2007. Nesse momento, os neotrópicos já haviam ultrapassado a região temperada em termos de conhecimento biológico de biologia reprodutiva. E é super curioso, portanto, porque se a gente pensa agora, é muito difícil a gente encontrar ou pensar num grupo em que a gente conhece mais dele na região tropical do que fora da região tropical. E atualmente a gente está exatamente nesse grupo, e é muito bacana porque tudo isso começou com uma história muito simples, com estudos relativamente triviais, e hoje a gente tem uma compreensão sobre a importância do cuidado parental que ela transcende o que está acontecendo dentro de uma caverna ou numa restinga. Com o que a gente aprendeu com os opilhões, hoje a gente consegue fazer inferências e ter uma compreensão sobre o que está acontecendo com artrópodes numa escala global. Então isso foi muito bacana, e a minha jornada como pesquisador, ela foi super favorecida por encontrar um grupo bacana e um conjunto bacana de questões que me permitiu explorar e me aprofundar, não só em termos teóricos, mas práticos nesse assunto. Tá bom. Queria terminar com agradecimentos. A pessoa que me apontou, aquele ali é o lugar, e esse aqui é o grupo que, se você estudar, você pode fazer a sua carreira, ou seja, o meu Wilson na prática, antes de eu conhecer aquela frase, foi aquele sujeito ali, o Ari Giareta, que era meu colega de pós-graduação lá na Unicamp. Foi ele que me apresentou os opilhões, e eu devo essa história em grande parte a ele e a esposa dele, que me deram carona durante toda a minha iniciação científica para que meu trabalho de iniciação pudesse ser feito. Além disso, todos os trabalhos que eu apresentei aqui, eu não fiz eles sozinho, eu contei com coautores, pessoas absolutamente sensacionais, e do recorte que eu fiz aqui, eu queria salientar esses coautores, o Bruno e o Billy, que foram meus alunos de iniciação científica e mestrado, o Edu Martins, que foi um colega de pós-graduação que nos ajudou com os métodos de marcação e recaptura, o Edu Santos, que foi o pós-doc que realizou comigo a meta-análise sobre cuidado parental, o Pedrinho Bueno, que também participou desse trabalho e foi aluno de iniciação científica, e o Renato Paiva, que foi nosso guia de campo em intervalos durante todo o período que a gente trabalhou lá. O Renato é o guia que mais entende de opilhão no planeta Terra, sem ele esse trabalho teria sido impossível. Obviamente, dezenas de pessoas me ajudaram no campo. Rol me ajudou, Miúdo me ajudou, um monte de gente me ajudou no trabalho de campo. Eu não tenho como nominar todos aqui, mas foram várias pessoas ao longo da iniciação científica, do doutorado e do jovem pesquisador, inclusive até hoje. Queria agradecer aos órgãos que financiam a pesquisa e acreditam nas mentiras que a gente conta. E queria terminar com uma homenagem ao meu orientador, o Paulinho. Na semana passada, o Rodrigo falou que uma das coisas que ele mais aprendeu com o Paulinho foi a beleza da simplicidade. E eu realmente acredito que isso é uma das principais características que eu aprendi dele, que é fazer perguntas simples, fazer experimentos simples, e a cada passo simples a gente ganhar um pouco mais de compreensão sobre o que está acontecendo. Ele não só me ensinou
a olhar para a natureza e a partir dali responder perguntas, simples algumas vezes, mas como também desenhar experimentos, que são uma forma muito elegante e poderosa de responder essas questões. Eu gosto de acreditar que eu aprendi isso e que eu imprimo essa mesma característica às pessoas que eu oriento no meu laboratório, e eu realmente devo isso a ele. Foi um cara super importante na minha formação. Eu estou realmente feliz de poder estar aqui contando essa história que começou no laboratório dele. Queria agradecer também a atenção de todos, e está aqui o endereço da minha página se vocês quiserem mais informações sobre as mentiras que eu contei hoje. Obrigado.